Olá crianças, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, resolvi fazer um desenho. Peguei uma folha branca e vou dividi-la ao meio. Vou fazer o desenho somente de um lado da folha. Vou utilizar uma tinta. Espero que vocês consigam entender o desenho que vou fazer. Vou utilizar bastante tinta para ele ficar bem bonito. Aliás, vocês também podem fazer um desenho aí na casa de vocês. E aí, estão conseguindo entender esse desenho? Acho que sim, né? Dá pra perceber que é uma... Agora eu vou fechar este desenho. Vamos ver o que vai resultar? Espero que tenhamos um bom resultado. Vamos ver? Agora, só complementar a parte que ficou faltando. E aí, gostaram do desenho? Essa técnica é chamada de simetria, pois o desenho, ele dividido ao meio, de um lado eu tenho o formato das asas da borboleta e do outro eu tenho o mesmo formato, ou seja, um desenho que quando eu divido ao meio, as partes que são divididas, elas têm formatos iguais. Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto na explicação a seguir? Olá, crianças! Vocês estão vendo aí que quando é possível dobrar uma figura ao meio de maneira que as partes sobrepostas sejam iguais, dizemos que ela é simétrica, ou seja, que ela apresenta simetria. A linha sobre a figura, marcando o meio certinho, nós dizemos que é o eixo de simetria da figura. Na questão 2 aí, vamos identificar quais são as figuras que são simétricas em relação à linha e vamos circulá-las ou contorná-las. A folha, conseguimos ver que forma o mesmo desenho de um lado e de outro, então dizemos que ela é simétrica. Então, podemos circular esta imagem e podemos também circular a imagem do avião, porque somente essas duas imagens aí conseguem ser simétricas. Tanto o barco quanto a chaleira, elas possuem aí lados diferentes. Questão 3. Complete as figuras de maneira que elas sejam simétricas em relação ao eixo E. Para isso, desenhe e pinte com as cores correspondentes. Então, a imagem A vai ficar dessa forma e a imagem B vai ficar dessa forma. Então, dê um pause aí no vídeo para que vocês possam pintar corretamente ou conferir a pintura de vocês. Questão 4. Observe os algarismos. A. Qual desses algarismos tem apenas um eixo de simetria? Então, primeiro vamos olhar aí a simetria. Vamos passar um risco em cada número para identificar se um lado é igual ao outro. O 0 tem um eixo de simetria. E posso dividir também ele em outra parte e vou encontrar outro eixo de simetria, pois todas essas divisões aí ele consegue ter formatos iguais. O 5 não apresenta eixo de simetria, o 1 também não, o 6,
o 2, o 7, o 3 também não apresentam. O 8 apresenta eixo de simetria, o 4 não e o 9 também não. Então, quem apresenta apenas um eixo de simetria é o número 8, e quem apresenta mais de um eixo de simetria, podemos ver aí na imagem que é o número 9. Quais algarismos não possuem eixo de simetria? Os que não possuem são esses que os lados são diferentes. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7 e o 9. Questão 5. Clóvis representou algumas figuras em uma malha quadriculada. A. Quais das figuras acima apresentam simetria? Contorne-as. B. Usando uma régua, trace o eixo de simetria das figuras que você indicou no item A. Vamos utilizar a régua para ver se todas as figuras têm simetria. Vamos traçar um eixo. Na figura 1, eu consigo obter simetria. Vejo que as duas partes que foram divididas aí apresentam o mesmo formato. A figura 2 não apresenta. A figura 3, eu vejo que posso dividir em dois eixos de simetria, que elas são simétricas. E a figura 4, também posso traçar dois eixos de simetria. Então, eu vou contornar as figuras 1, 3 e 4, pois apresentam simetria. Lembrando que uma figura ela pode ter um ou mais eixos de simetria. 6. Trace os eixos de simetria do triângulo e do quadrado a seguir. Dica: os lados desse triângulo possuem a mesma medida. E o quadrado, também os lados possuem a mesma medida. Quantos lados possui o triângulo? Triângulo, sabemos que são 3 lados. E o quadrado, 4 lados. Agora, quantos eixos de simetria eles possuem? Vamos dividir aí tanto o triângulo quanto o quadrado. O triângulo eu consigo dividir em 1, 2, 3 eixos. Perceba que todas as partes que foram divididas aí têm formatos iguais. E o quadrado eu consigo dividir em um eixo, 2 eixos, 3 e 4 eixos. As figuras formadas aí foram todas triângulos dentro desse quadrado. Então, quantos lados possui o triângulo? O triângulo tem 3 lados e o quadrado 4. E o triângulo tem 3 eixos e o quadrado também possui 3 eixos. C. O que você pode perceber em relação à quantidade de lados e de eixos de simetria desses polígonos? É possível perceber que a quantidade de lados de cada figura apresentada é igual à quantidade de eixos de simetria delas. Lembrando que, se você não estiver conseguindo acompanhar essa atividade, você pode dar pause no vídeo e fazer a correção e depois prosseguir. 7. No início do capítulo, vimos algumas placas de trânsito. Observe outras placas e escreva quantos eixos de simetria tem cada uma delas. Na primeira placa aí, vocês conseguem ver o eixo na horizontal e na vertical. Então, são 2 eixos. É uma placa que representa a ponte estreita. A segunda placa representa as junções sucessivas contrárias. Primeiro à esquerda, é uma placa de trânsito. Se eu dividir ela tanto na horizontal quanto na vertical, eu não vou obter nenhum eixo de simetria. A terceira placa, se eu dividir no eixo horizontal, eu vou obter uma simetria, que significa via lateral à direita. Continuando com as placas. A primeira placa representa uma pista irregular. Tem um eixo de simetria. A segunda placa eu não consigo achar nenhum eixo de simetria. Ela representa a pista sinuosa à direita. E a última placa representa a passagem de nível sem barreira. Consigo achar 2 eixos de simetria, um na horizontal e um na vertical. Agora vamos para o material em destaque, lá da página 7, no material complementar. Vocês vão destacar esse seguinte material, que é o navio e suas peças. Vocês vão destacar as peças e ver onde cada uma se encaixa. Se a peça 1 se encaixa na letra B, na letra C, e vão colar as peças corretamente. Prestem atenção,
porque a imagem está apresentando um eixo de simetria, ou seja, um lado do navio é igual ao outro lado. Continuando aí com o estudo dirigido da página 100. Na malha quadriculada, desenhe e pinte a simétrica da figura representada em relação ao eixo E. Então, vocês vão pintar essa mesma figura, só que como se ela fosse espelhada. Vai ficar da seguinte forma. 2. Marque com um X as malhas quadriculadas em que estão representadas uma figura simétrica em relação ao eixo preto indicado. Conseguimos perceber aí que a figura que é simétrica são essas duas aí, a roxinha e a laranja, que tem o mesmo formato aí depois de espelhadas. 3. Silmara desenhou em uma folha de papel duas cartolas simétricas em relação ao eixo E. Depois, recortou uma das partes dessa folha. Contorne a parte que completa o desenho que Silmara fez. Aqui nesse vídeo vocês podem ver que eu peguei um espelho para mostrar para vocês como funciona essa relação de figura espelhada. Quando eu coloco o espelho ao lado da figura, vocês conseguem ver perfeitamente o formato da imagem ao outro lado. Então, qual dessas imagens nós vamos marcar? Conforme vimos na imagem do espelho, a imagem que completa o desenho que Silmara fez é a segunda imagem. 4. Marcelo desenhou um guarda-chuva em uma folha de papel. Depois ele posicionou um espelho em frente ao desenho, conforme mostra a imagem ao lado. Marque com um X a imagem que representa o reflexo do espelho da figura desenhada por Marcelo. Mais uma vez, utilizando o espelho para vocês visualizarem como que vai ficar a imagem. Prestem atenção na ordem das cores do guarda-chuva. E então, qual guarda-chuva que está nessa ordem de cores? Como vimos no reflexo do espelho, o guarda-chuva que representa esse reflexo da figura desenhada por Marcelo é o último guarda-chuva. A questão 5, na página 103, pede para vocês fazerem a simétrica da figura, coisa que vocês já fizeram anteriormente. E aí está mostrando as posições, a figura A, a figura B e a figura C. A figura A vai formar a seguinte imagem. A B, o peixinho vai ficar como se estivesse de cabeça para baixo e na C o coração vai ficar de lado. Lembre-se de dar pause para vocês conferirem as cores e o formato que estão as imagens. Dando prosseguimento, logo abaixo pede para vocês fazerem mais um descarte, que está na página 9 do material complementar. É uma malha quadriculada, no qual vocês vão fazer qualquer desenho que vocês queiram e vão colocar um eixo simétrico. Como estamos nessa época de pandemia, vocês não vão poder trocar o desenho com o colega, mas pode enviar foto do que vocês fizeram para que os colegas possam ver.